Recebemos no 00 João Pinto, treinador do Trícino e recentemente também escolhido como selecionador de Angola para o próximo Campeonato do Mundo de Hóquei Patins, os World Skate Games, que vão acontecer em outubro no Paraguai, e é aproveitar-se um pequeno período de férias, completamente entre aspas, do João Pinto em Portugal, que o recebemos no 00. João Pinto, obrigado por estares aqui connosco. Já fomos falando várias vezes durante a temporada, as competições do Trícino, a Liga dos Campeões também, mas é um gosto receber-te aqui no 00 e tinha ficado prometido também a tua vinda cá, e obrigado por esta janelinha de tempo que tu apanhas naturalmente na vida de imigrante para visitar toda a gente, e vieste-nos visitar também. Obrigado. Sim, obrigado eu pelo convite. Já tínhamos falado muitas vezes da minha possibilidade de vir aqui e parabenizar pelo espaço muito bonito, pelo trabalho, e agradecer. Eu tenho muito gosto de estar aqui contigo e com vocês. Olha, tu não estás em Itália agora continuadamente há algumas semanas. Eu recordo-me que a última vez que nós conversamos, a seguir ao jogo da Liga dos Campeões, tu tinhas acabado de dar uma palestra em italiano e estavas com o discurso muito similar, português e italiano. Como é que é o teu trabalho quando vens de férias a mudar o chip para só falar português, e quando vais falar só italiano? Ou nunca consegues desligar isso? Não consigo desligar, porque durante o dia falo muitas vezes italiano. Com o meu filho falo português, em casa falamos português, mas ele, quando está chateado, diz, o seu subconsciente pensa em italiano, fala-me em italiano. Portanto, todos os dias nunca consigo separar o chip de uma língua ou de outra, e então já vou misturando. Mas naquele dia, depois da Liga dos Campeões, acho que não estava a raciocinar muito bem o vocabulário, o dicionário, não estava a fazer tilt. Olha, tu sentes-te muito bem em Itália, não sentes? Sim, muito bem. Estamos em casa, temos as nossas bases familiares muito bem assentes, temos a nossa casa, temos um grupo de amigos que também são de casa. Portanto, a minha família está muito bem, estamos todos bem. Temos um clube que é a extensão daquilo que é a nossa ligação familiar também, porque é um clube clube pequeno, mas de gente com muita afinidade entre todos. É uma cidade também pequena, acho que ajuda muito isso, mas principalmente o facto de estarmos bem familiarmente. O Enzo na escola está muito bem, tem o seu grupo de amigos, tem a sua estabilidade, e nós sentimos muito bem. Só para as pessoas terem noção, quem não é verdadeiramente do hóquei ou pode conhecer, estamos a falar de que dimensão de cidade, num comparativo com Portugal, por exemplo. A nível de dimensão de clube, as pessoas poderão ter noção, mas se calhar não sabem como é que é o trabalho do clube. Trícino fica no Véneto. Sim. Estamos a falar da zona norte de Itália. Sim. Uma cidade para quantas pessoas? São 8.000 habitantes. 8.000 habitantes. É uma cidade que tem assim uns vales. Eu posso... É quase o teu Rio Tinto. Exatamente. Agora o Rio Tinto está muito diferente. Pois, e tem muito mais gente do que 8.000 pessoas. Sim. Mas é um bocado assim, uma cidade pequena, uma cidade de muita indústria, de muito trabalho, que está associada na zona do Véneto, que também é uma zona de muita indústria. Tem ali a ligação com Valdenho. Temos uma ciclovia, que é uma pista de bicicletas que percorre grande parte daquela zona ali, daquele Vale do Anho, que é o rio que vai de Valdenho, vai a Arzignano, que são as zonas ali ao lado. Por isso tem essa grande rivalidade com Valdenho, porque muita gente de Valdenho vem trabalhar agora em Trícino neste momento, que é a zona industrial, e antigamente era o contrário, as pessoas de Trícino iam para o Valdenho. Existe ali muita gente, muitos valdengueses trabalham em Trícino, e quando é um Valdenho Trícino é uma semana que sofrem muito com a vitória ou com a derrota. Quando um jogador estrangeiro chegou ao Trícino, a primeira coisa que lhe dizem é: tens que ganhar ao Valdenho. E Trícino é uma cidade pequena, mas de gente com muita paixão pelo desporto, e o hóquei é o ex-libris da cidade, é aquilo que dá aquela grande animação ao domingo ou à quinta-feira com os espetáculos de hóquei. Vou-te fazer aqui uma pergunta a pé juntos, mas com esta rivalidade tenho que fazer. É por isso que o Lucas Honório não se mudou para o Trícino este ano? Sim. Foi por isso mesmo? Não, se calhar foi. Não, tanto o Lucas, o Diogo e o Tiago e o Vieira, o guarda-redes, eles estão a fazer um trabalho muito bom. Criaram um bom ambiente, mérito do treinador do Clique também. Sim. E eles fizeram bem. Todos os três, ou os quatro, nesse caso, o guarda-redes, mas todos os três fizeram uma grande época. O tema do Lucas. O Lucas... Foi mais ou menos falado, não é? Foi falado, mas o Lucas tem contrato com
com o O Valdenho, e é um jogador do Valdenho, e portanto nós nunca, eu disse de si na brincadeira, nunca foi uma opção. Eu conheço-o bem, mas é um jogador que poderia interessar ao Tristano, porque tem muita qualidade, tanto ele e os outros portugueses também, que estão lá a fazer um grande campeonato, e não tenho problema em dizer que nós estamos bem servidos, temos muita qualidade, mas são jogadores que é como de passar do Sporting para o Benfica, Claro. não é fácil, mas ele não poderia jogar no Tristano com um contrato com o Valdenho. Olha, tu achas que conseguiste já imprimir completamente o teu cunho no hóquei italiano ao ponto de abrir a porta a outros portugueses, como é o caso do Kiko Mascarenhas? Ou o teu trabalho também vem disseminado do que fez o Nuno Rezende, por exemplo, mais atrás, ou de uma forma mais sedimentada o Sérgio Silva? Em que ponto é que tu te colocas no meio destes portugueses em Itália? Sim, muito bem. Acho que o percurso que foi feito, principalmente agora mais recentemente, pelo Sérgio e pelo Nuno, foi muito importante para aquilo que hoje é a minha presença no hóquei italiano, e a presença do Kiko também. Eu apanhei muito mais o comboio do Nuno, porque fui seu jogador, a sua filosofia, aquilo que ele abriu muitas portas a mim também e a todos os treinadores. E eu acho que pôs o meu cunho pessoal, porque fui jogador e agora treinador. E era uma transição perigosa, muito perigosa, mas eu sempre fui seguindo aquilo que nunca fui perspectivando nada a longo prazo. Eu sou uma pessoa muito de viver as coisas intensamente, portanto, da forma como as vivo, é impossível perspectivar o dia da manhã ou depois. Portanto, eu sabia que o meu cunho pessoal é muito com aquilo que era a minha característica como jogador, e acho que quem me conhece agora como treinador, eu não mudei nada, nem com os meus colegas. Era perigoso porque também estava a treinar ex-colegas meus. Claro. E portanto, mas foi uma coisa natural, eu sou uma pessoa natural, que faz as coisas como sou, não perspectivo muito, portanto surgiu naturalmente. E acho que o meu cunho pessoal também, como o jogo ao Tristano, acho que é importante, porque é muito diferente daquilo que jogava a equipa do Nuno Rezende ou do Sérgio Silva. Muito diferente no sentido de que tem o meu cunho pessoal, pode ter nuances de jogo muito parecidas com a do Nuno, que eu gosto muito da filosofia dele, mas o meu cunho pessoal vê-se na equipa do Tristano e fico muito contente por isso. Ou seja, esta tua experiência de tu seres treinador é tão repentina como de repente o presidente do Tristano diz-te: João, precisamos de um treinador, és tu. E o mesmo acontece com o Orlando Graça a ligar-te: Muito bem, João, precisas de um treinador, és tu. é isso. Tu, em alguma dessas hipóteses ou dessas chamadas telefónicas, reuniões que seja, tu pensaste: isso não é para mim? Olha, Ou pensaste: eu tenho que ir porque tenho que ajudar? Estes dias foram muito intensos, de mudanças que eu não estava inesperadas. E o que estás a dizer é aquilo que eu trago desta semana, que é eu, na conferência de imprensa da apresentação de Angola, Orlando Graça, falou da minha trajetória como jogador, os 15 anos que eu passei, e fui a ser atleta também na seleção de Angola, e isso o caminho foi igual ao do Tristano. E eu acho que o melhor troféu, ou a coisa melhor que me pode caracterizar, é que foi o reconhecimento daquilo que eu fui enquanto atleta desses clubes. Quer dizer que com o meu comportamento, ou a minha forma de estar, ou a minha forma de vestir a camisola, que é uma frase que se usa muito, foi da maneira que as pessoas que estavam superior a mim querem e esperam de um atleta. Portanto, eu acho que o melhor reconhecimento foi esse. Porque uma vez está bem, duas, quer dizer que tu estás a fazer as coisas, ou fizeste as coisas bem. Mas o que é que essa parte, tu fazer as coisas bem, tu consegues medir o que é que foi? É a entrega? Porque por vezes a entrega pode não servir. São as pessoas perceberem que as tuas ideias podem fazer sentido? Porque eu sempre fui capitão em muitos clubes onde joguei, e eu sentia que a minha melhor virtude era ser um catalisador dos outros. Eu conseguia ajudar os meus colegas a fazer algo melhor, com ou uma conversa, ou perceber o momento delicado de algum e pôr-me de parte para eles estarem melhor, e pensar sempre quem ganha é o coletivo. Nunca fui, e acho que aí a minha forma de estar num grupo ou num balneário, de poder catalisar os outros a ajudar os meus colegas a serem melhores, acho que isso foi uma coisa que me marcou e sempre me identificou. Acho que essa forma foi mais do que aquilo que poderia jogar, eu acho que era aquilo que mais que eu podia fazer, acrescentar.
Olha, neste período tens duas ligas italianas, uma taça de Itália, uma supertaça. E muitos cabelos brancos, agora. É o que eu os corto. Corta? Depois é que posso ficar sem cabelo também. Também já está muito perto, já faço um truque aqui. Não posso apanhar vento, andar de moto sem capacete. E agora vais apanhar, possivelmente, vários novos jogadores das novas gerações que jogam de capacete. Exatamente. Mas eu queria te perguntar, nesta mudança para treinador, o que é que tu sentiste que tinhas de fazer diferente? Perdeste tempo, passaste a olhar para o jogo, muito mais, com toda a certeza, mas o que é que tu sentiste que tiveste que rapidamente fazer diferente para meter ainda mais o teu cunho pessoal? A maneira de viver o jogo. Eu sempre gostei muito de ver o jogo. Óbvio que tenho agora muito mais, o meu dia muito mais ocupado do que quando jogava, porque tenho que analisar treino, analisar individualmente os jogadores, mas também, mais uma vez, foi importante a minha família perceber que a forma com que eu vivo intensamente, tanto como jogador como treinador, ia ocupar muito espaço do meu dia, e acho que isso foi, como treinador, aquilo que me causou mais dificuldade. Agora, aquilo que eu tinha que mudar na forma do hóquei patins do meu dia-a-dia era a forma com que vivia, principalmente o jogo. Acho que ao início eu via o jogo demasiado ainda como jogador, de querer controlar o jogo de toda maneira, as ações, e ir percebendo que muitas vezes o jogo, eu costumo dizer, tem a parte verde, que é a inicial, a parte amarela, depois a parte vermelha, que é a parte final ali da gestão do jogo, onde nós conseguíamos, se calhar, ou tirar-me para o chão e roubar um bocadinho de tempo, ali no banco tens que deitar água, se calhar, para o chão, ou pedir a guarda-redes para limpar a máscara, mas eu nem isso posso fazer, porque tenho um guarda-redes que tem a máscara de ferro. Exato. E é difícil às vezes. Por exemplo, esse tipo de coisas eu fui percebendo, porque a nível de grupo, a nível do trabalho físico, óbvio que passo muito mais tempo agora no computador, nas análises, nas reuniões individuais, todo esse processo de treino mudou. Mas o meu comportamento é mais no modelo de jogo, porque eu sempre gostei muito do jogo, sempre estive muito dentro de todos esses momentos. Como é que é o teu jogo? Pô, boa pergunta, Beto. Olha, eu tenho um jogo muito, e os meus jogadores sabem disso. Temos a nossa ideia de jogo é encurtar espaços ao adversário, na forma ofensiva deles, é ser verticais. Primeiro momento do jogo, quando recuperamos a bola, é ir em direção à baliza, independentemente de termos efeito ou não, depois não dá a volta, e o segundo, ir para a baliza. Nós não batemos a 2, não construímos a 3. A nossa ideia de jogo é muito essa, ser vertical, ser uma equipa intensa e condicionar muito aquilo que é o adversário. No mesmo jogo podemos jogar de uma maneira com um adversário, com um jogador em específico. Claro. E é um jogo... Eu vi aqui a entrevista do Gui. Sim. E ouvi... E ele falou até, o que não deixa de ser curioso, coisas diferentes de um treinador ao fim de muitos anos também como Exato. jogador. E a primeira coisa que eu fiz com o Gui foi um vídeo individual com ele, uma reunião, e disse: olha, Gui, eu não... Isto não. Isto sim. Para quê? Eu já fui jogador, entrei em clubes e equipas novas, para a adaptação dele ser muito mais fácil. Ele perceber que ali, que tipo de carne se come ali, ou que tipo de peixe come, que não sabe, que pode não cozinhar aquela carne, aquela assim. Aqui não gostam de ovos, não faço ovos, isto é... Querem que eu seja vertical, não posso fazer um passo lateral daqui para ali que não vai produzir nada. O jogador tem que ter sempre 3 soluções, ou baliza, ou descarrega um passo para a entrada de um colega, mas tem que ter sempre 3 portas abertas. Mas é um jogo muito vertical e é um jogo muito estratega. Nós condicionamos muito aquilo que é o nosso adversário, com sucesso algumas vezes, sem sucesso outras. Claro. E eu marquei muitos golos no stick do Gui, por exemplo. Foi? Sim, e eu acho que aqui se poderia... Em que sentido? Gui, olha, aquele jogador vai sofrer muito se fizeres isto. O Gui marca... Olha, um exemplo, fugindo um bocado da questão do que é o meu jogo. Mas vais sempre lá ter. Situações de treino técnico-individual, picadinha, finalização com picadinha. Todos fazem assim, picadinha, porque aquele guarda-redes com que vamos jogar sofre picadinha, mas o Gui não. Também, Gui, não é para ti as picadinhas. Chega lá, enrola a bola e mete a bola. E ele ao início, mas porquê? E todos riem assim um bocadinho. E a velocidade com que tu vais. Tu és um carro elétrico. Tu vais 0 ao 100 rápido. Tu não vais conseguir fazer uma picadinha em cima do defesa. Porque tu vais muito rápido, o gesto técnico não te vai sair. O Gui treinou aquilo e os outros picadinha. O Gui marca 2 golos na final do campeonato, ao Grimaldo. Um aqui que corta a bola e o outro que entra e mete a bola no sovaco do Grimaldo. Gui aproveita 1 para 1 em cima do Orusta,
que ele sofre muito. Estamos no minuto 48, ele está morto. Tu estás bem, és um animal. Tira partido disso, a equipa precisa agora das tuas pernas. O Gui faz um gancho, vai, golo. E essa é uma forma eu acho que, de ajudá-lo. Eu acho que o treinador é muito isso. E ajudar o jogador a perceber que aquele jogador tem as bases muito grandes. Vamos fazer inversões em cima dele. Ele vai sofrer. E já apanhaste o contrário. Já apanhei o contrário também. Já apanhei que faziam em cima deles, olha, estão-te a procurar ali. Não, ao contrário, um jogador que se calhar não vai aceitar. Vai ter mais dificuldade em perceber que tu estás a dar um input positivo. E eu penso muito como jogador ainda. E eu sei aquilo que vai ser para o jogador que faz sentido. Ok? E eu pretendo, o que lhes digo pode ser coisas curtas, mas que faz sentido. Sim, mas aceitas que por vezes o jogador possa querer fazer uma coisa que para ele faz sentido, mas para ti não faz, no sentido de vai, erra e vais perceber que não faz sentido. Ainda não aconteceu, porque nós temos eu que joguei naquela equipa há muitos anos, a nossa ideia e a nossa mentalidade de jogo é muito parecida. É aqueles que vêm, vão absorvendo sem problema nenhum. Liga dos Campeões, o Gui tinha, estamos a falar do Gui, sim. por exemplo. O Gui tinha a obrigação de marcar o Miguel Rocha. O Miguel Rocha marcou 5 golos. Porque ele marcou à maneira dele. Claro. Fomos jogar ao Barcelona, o Gui tinha a obrigação de marcar o Alabarte. O Alabarte não fez. Não fez. O erro onde é que está? Meu, porque o Gui se calhar não era a pessoa indicada para marcar o Miguel Rocha. A forma como ele pressionava. Por isso é que eu acho que o Gui cresceu muito ao longo da época, porque no fim acabou muito bem, porque ele trazia ainda alguns vícios defensivos da equipa de onde ele vinha, que não eram comportamentos nossos. Claro. Então isso faz parte do crescimento e acabou a época muito bem, fez uma grande época, fez um playoff espetacular. E eu, como treinador, mais que a minha ideia de jogo, que é uma ideia coletiva, aquilo que eu acho que o jogador, com as suas características, pode dar à equipa e ao jogo em si, porque jogar com o Porto é uma coisa, jogar com o Bassano é outra. E eu acho que as características individuais do jogador é perceber qual é o fato que ele deve vestir. E o jogador que tiver vários tipos de fato é aquele que vai ter mais presenças. Sim, isso seguramente. É preciso ser multifacetado e adaptar-se Exato. a toda a ideia. Tu estiveste no Sporting muitos anos, foste formado no Porto ainda numa fase muito prematura e portanto não tinhas que ter aquelas preocupações de como é que vou para o treino, o que é que levo para o treino, onde é que vou morar, mas no Sporting tiveste essas preocupações naturalmente, já estavas numa idade adulta, já não estavas a morar com os teus pais, mas há aqui realidades completamente distintas, porque se calhar as pessoas não fazem ideia de como é que é vivido esse lado lateral do hóquei no estrangeiro e que em Portugal pode ser feito de uma forma diferente. O Tricínio especificamente, quando tu recebes um jogador, tu és treinador, és manager, és tudo. Quando tu tens um jogador que queres contratar, é alguém que trata por ti ou como é que a coisa acontece? Ok, antes de te responder, ao bocado não concretizei daquilo que era a minha ideia de jogo, porque falamos num aspecto individual. Sim. A minha ideia de jogo é muito de ser vertical e jogar nas zonas do campo onde querias sempre um desequilíbrio 1 contra 1. Por isso as equipas com que eu formo têm que ter, os jogadores têm que ter 1 contra 1. 1 contra 1 de stick, 1 contra 1 de pernas, 1 contra 1 de blocos, onde tu tenhas superioridade sempre para com o adversário. E a nível defensivo... Tu não gostas de duelos duplos, portanto? Se depende, de repente aparecer um duplo bloqueio... não, eu gosto de duelos duplos que sejam 1 contra 1. Isto é, o Alvarinho e o Júlio Coco vão jogar 2 contra 2 contra aqueles defesas. Mas se estiver em campo o Gui ou o Malagoli, eles vão jogar 2 contra 2 na parte do meio campo, que são fortes ali. O Mala já pode ser. Então é meter os jogadores nas zonas que eles podem ganhar os duelos. Óbvio que o Gui não vou metê-lo a jogar junto à baliza adversária. Vou metê-lo a jogar sempre de longe para ele tirar partido das condições dele. Então é muito nos duelos individuais, mantendo em dificuldade o adversário naqueles que sejam mais dificuldades em concretizar as ações. Em relação à tua questão, eu tento que quem venha, que se sinta em casa. Mas és tu? Sou eu. Ou há alguém, não, outra pessoa do clube? Sou eu, porque eu já passei por isso. Já mudei de país, já mudei de clube e eu sei aquilo que um jogador precisa de saber quando chega a uma casa nova, com a sua família, que não percebe a língua. João, deixa-me trazer-te outra pessoa que sei que também é muito querida e se de alguma forma esse pensamento que ele tinha, e acredito que ainda possa ter,
se te ajuda a isso, que era o Tó Neves, que gostava muito de, nomeadamente no Futebol Clube do Porto não podia ter isso, mas no Oliveirense teve muito essa função de um manager. Exato. E Sim. no Braga, inclusive, também chegou a ter. E eu vivi isso com o Tó, e eu via como ele geria as coisas. Se é coisas. essa Exatamente. situação que tu pensas também. De fazer com que o jogador se sinta em casa, porque ele foi um grande jogador, viveu essas experiências todas, e ele teve uma saída para Lisboa que não lhe correu bem, teve que voltar ao final de um ano, porque se calhar não sentiu isso, então quis fazer com que isso não acontecesse aos outros. E é um bocado isso, por exemplo, todos os jogadores que vêm, independentemente de ser portugueses ou espanhóis, temos jogadores emprestados, por exemplo, que eu também tenho essa preocupação com eles, porque eu acho que tudo deve ser a base, o jogador deve estar bem. E eu, já me aconteceu estar de férias e sair das férias para ir receber, neste caso o Alvarinho, por exemplo, para querer que quando ele chegasse eu estivesse lá, porque ele foi a pessoa com que falou, foi comigo, que se sentisse bem no primeiro dia que chegasse a casa num país diferente com a sua família, quando apagasse a luz do quarto para dormir, saber que tem alguém lá a quem ligar, ou até descer as escadas e tocar a campainha, porque ele mora no meu prédio, e já aconteceu ter que... Só faltou puxar os cobertores e dizer boa noite. Exatamente. E fazer uma festinha também. Já aconteceu ter que o ajudar, levá-lo ao hospital à meia-da-noite, por exemplo. Olha, antes do Bassano, da final da Taça Itália, o ano passado jogamos a Taça de Itália com o Bassano, semifinal foi com o Bassano, a final com o Lodi, penso. E ele, durante esse fim de semana, teve que ir ao hospital. E eu estive no hospital com ele. Ainda era jogador, era capitão da equipa, e ele pediu-me ajuda. Este ano tem um episódio com o Álvaro engraçado para contar. O Álvaro partiu o braço e nós perdemos em casa o primeiro jogo da final, nos penaltis, e o Álvaro partiu o braço nesse jogo. E no meio daquela confusão toda, eu não vi o braço dele. Fomos vou contar aqui este episódio que é engraçado. E fomos para casa. Acho que também o Álvaro mandou uma mensagem, mas eu estava com uma grande cabeça, tínhamos perdido, tomei a melatonina, dose dupla para dormir, se não dormia. Só acordei às 8 da manhã, vi, e eu disse, olha, vamos lá. E levei-o ao hospital, fomos ao hospital, triste ali, por a situação dele, por tudo. Entrei com o Álvaro no ambulatório e o médico diz, fez um raio-x e tal, ele tira o tutor, o tutor, não sei se diz igual, mas tira tipo a tala que lhe metem. Sim. E eu vi o pulso e eu, isso está muito feio, muito mal. Eu não tinhas visto, não, eu já ali fiquei um bocado branco. E o médico diz, olha, vou-te tentar reduzir a fratura sem operar, evitar que a operamos, e vai custar um bocadinho, mas vamos tentar com que isso, para evitar a operação. E o Álvaro disse, sim. E o médico disse, tu perceber, para eu traduzir, e ele percebeu. Eu até pensei, grande varetas, valente, a frio, às 8 da manhã, grande varetas. Até fiquei com aquela fio, não sei se era capaz de fazer isso. Então o Álvaro, entretanto, senta-se na maca, começa a levantar o braço, e o médico vem, começa a meter a mão, e ele, o que é que está a fazer? Então vamos meter isto ao sítio. Varetas, tu não percebeste o que ele disse? E ele, não, pensei que me ia dar uma anestesia. E ele começa a meter aquilo a sangue frio no sítio. O Álvaro barrava muito. Eu estava a tirar a fotografia, quando olhei para baixo também já não vi bem o telefone, já estava a ficar ali um bocado à rasca com a situação. Levantei-me para ir em direção à porta, meto a mão na maçaneta, já falha a maçaneta, e caí, desmaiei. E ele começa, levanta-te. Ele insultava muito o médico, a mim. Conclusão, o Varetas com o braço torto, o médico ele vai tratar de mim. Foi uma situação peculiar, engraçada, que ajudou a passar aquilo. E ele foi uma anestesia para ele, porque ele de repente começou a ficar pensando, ele disse que ajudou, preocupou-se contigo, preocupou-se comigo, e ele lá recuperou, e depois passamos ali o resto do dia no hospital, os dois sentados a comer um pacote de batatas fritas para o Casa do Sal, eu e ele. Mas é uma história peculiar, e porque lá está, a amizade que eu tenho com ele, saber que é importante ter alguém que o acompanha, mas não volta a entrar. Sei lá, uma primeira ida ao supermercado, exatamente. Se tens também acontece. Claro, porque está tudo em italiano, as pessoas podem não saber. Sim. Primeiro ir ao supermercado, às lojas de materiais de construção, porque falta alguma coisa para casa, de eletrodomésticos, o que seja. Eu tento sempre acompanhá-los, explicar, gente que é amiga que ajuda eles a montar, toda esta logística das casas, que eles se sintam confortáveis. Já conheço qual é mais ou menos o estilo de pessoa, se gosta de, por exemplo, ter um jardim, de ter um grelhador, de ter o que seja.
E são tudo coisas que nós todos vamos nos conhecendo e que eles estejam todos bem. E é E muito acho curioso. que toda a gente que passou pelo Trícino se sentiu muito bem, muito acarinhada. Mesmo o João, que também eu vi o podcast dele Do João contigo, Almeida, o João sim, sim. Almeida, e ele ficou muito contente com a realidade daquele que conheceu do clube, porque eu não conhecia. E eu lembro-me de ouvir ele dizer que estava encantado com as condições que lhe tinham dado. Porque lá está, o jogador vem para tirar o melhor partido dele, não faz sentido que seja de outra maneira. E aí não há problema de haver relação treinador-jogador. Não, nunca tive com eles nenhum problema. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que brinca muito, que sou muito animado e conhece-me. Quem nunca trabalha comigo numa equipa como eu, sendo treinador, não percebe. E eu acho que naturalmente eu consigo separar. Eles todos separam muitas as coisas sem ter que. Claro, Nunca isso é tive- importante, é maturidade. Nunca tive nenhum tipo de problema, porque isso é gestão de grupos. Eu cresci dentro de um balneário, é o meu dia a dia, são anos. Eu acho que consigo saber qual é o meu lugar e eles conseguem perceber qual é. Eu sento-me à mesa deles, se tivermos que estar a tomar um café, a conversar, e nunca tive nenhum tipo de problemas, até o dia 2 também. Claro. Só treinei jogadores que me conhecem, mas eu, com a minha maneira de ser, consegui sempre ser uma pessoa e perceber qual era o meu espaço e o espaço deles. Mas eu tenho amizade com todos, não ia deixar de ser igual. Sim, sim. E quando vais à compra no supermercado, é bom que tragam alguma coisa para depois pagar o jantar ao treinador. Claro. Ou que não tragam muita cerveja no carrinho, senão vou ver. Isso fica para outros dias. Claro, ou que deixe alguma lá em casa. Exato. Ó João, e este desafio de Angola, como é que vai ser no Mundial? Acaba por ser igual. Eu vou treinar aquilo que foi o meu grupo durante anos. Mas o feedback que tive por parte de todos os jogadores de Angola foi igual ao feedback que tive por parte dos jogadores do Trícino. Portanto, será um desafio difícil, porque a equipa vai ser muito, muito diferente. Sei que se calhar não era um desafio para todos. Muitos, se calhar, não sei se o aceitariam, porque o risco é grande. É muito difícil. Mas vai. o risco é grande em que sentido? Nas expectativas criadas em Angola, nas expectativas que tu querias? Não, o risco é porque a equipa vai ser. Eu joguei no último Mundial, por exemplo, e não irei estar. Na convocatória vão estar jogadores. 40% da convocatória vai ser diferente, porque por ausências de muitos, por desistência, Fim de ciclo de outros, fim de ciclo de outros, exatamente. E portanto numa equipa de 10, 4 Serem novos? serem novos, dos 4, se calhar 3 são titulares. E contra a França, Chile, Argentina, num campeonato do mundo onde se tu perdes, deixa o Mundial B. Se calhar muitos não queriam ficar mal na fotografia, não queriam arriscar, não sei. Mas eu não... Da mesma maneira que agarrei o Trícino no momento quando foi a saída do Tiago e muitos diziam que poderia ter muito a perder, eu não vi isso por aí. Pensei, porque não? Também não me perspectivei. É o meu trabalho, aquilo que eu escolhi para fazer na vida, é ser treinador, formar, acreditar naquilo que faço. Trago uma pessoa comigo que é muito competente, o professor Luís Canelas, que tem muito conhecimento do hóquei patins, da parte física. As pessoas da federação foram impecáveis comigo naquilo que me pediram, a forma com que acreditaram aquilo que eu podia fazer crescer os jogadores. E eu acredito que vai fazer bem. Vai custar, vai ser duro, mas eu costumo dizer que o povo angolano é um povo de trabalho, de sacrifício, mas também é um povo alegre, de festa, de alegria, de música. E no meio existe aqui uma grande resiliência de saber sofrer, saber estar em momentos difíceis. As coisas têm corrido mal nos momentos importantes. Portanto, respeitando aquilo que foi feito pelo Rui, que fez um grande trabalho. Ele estava a fazer um trabalho muito bom. Infelizmente teve uma situação que sabemos de incompatibilidade com o clube. Portanto, eu vou agarrar a oportunidade que me foi dada e vamos embora. Mas para ti como treinador, tu sentes que é também um desafio de tu, de forma intrínseca, saberes não é uma questão de nível, é de gestão de expectativa. Tu estás no Trícino a lutar para ganhar tudo, estás no Trícino quando vais à Liga dos Campeões também queres demonstrar que tens capacidade de ganhar tudo, e lembro-me quando tu tiveste a eliminação diante do Hóquei de Barcelos, penalizaste muito a ti, foste muito autofágico a dizer que a equipa não teve competência ainda para estar naqueles níveis e que precisa ter essa competência. Ou seja, tu colocando em ti este peso, achas que também pode ser demasiado para uma seleção que, convenhamos, ainda está bastante distante, se quisermos, de um top 4, top 5,
que contempla Portugal, Espanha, Argentina, França, Itália e aparece a seguir Angola. Sim, a gestão de expectativa é importante, ok? Principalmente por parte da minha parte, porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa, que vive as coisas intensamente, com muita paixão. É que tu, de forma tranquila, dizes para fora que sabes onde estás. Exatamente. Mas tenho a certeza que na hora do jogo tu vais para o jogo para ganhar. Claro, vamos sempre para ganhar. Agora, a gestão da expectativa, Beto, é fundamental. Perceber que os jogadores que vão para a seleção de Angola estão a competir em realidades totalmente diferentes daquilo dos jogadores das outras seleções, mas a ideia é manter nos 8 primeiros, se pudermos melhorar, ótimo, e depois o objetivo intermédio é criar uma ideia de jogo para o futuro. A ideia de jogo que eu criei, ou que foi criada, não é que eu criei, porque isto foi criado juntamente com os técnicos que passaram. Sim. E com os atletas que estão, o meu cunho pessoal, depois de dar esse cunho pessoal na seleção, de criar um jogo que adaptado àquilo que é as minhas ideias, mas àquilo que é as características daquilo que vamos ter à nossa disposição. Perceber essa realidade e ser competitivos. Ser um osso duro de roer para todos, ser ranhosos, ser chatos, ser incómodos, ser muito difícil jogar contra nós, e depois aí nunca se sabe, naquele momento de decisão a bola pode cair para o nosso lado e se for preciso dar um toquezinho para ela entrar, se cá de fora também vamos tentar dar, portanto é isso, a ideia é essa, e temos qualidade para fazer os objetivos iniciais, manter nos 8, eu acho que temos mais qualidade, temos jogadores com qualidade, e os que estão novos, a gente vai-lhes dar ali um bocadinho de força, de sangue novo, de alguma... Já trouxeste o perfil do que está para a frente, porque o futuro da seleção angolana também é muito importante. E estes dias perspectivamos a análise em Angola, falamos com a parte do staff técnico, a perceber os jogadores que podemos trazer para o estágio. Inicialmente vamos trazer 15 jogadores para analisar, para depois ir fazendo a nossa seleção, e aqueles que absorverem mais rápido aquilo que as minhas ideias e os conceitos da equipa técnica, falando com o professor Luís Canelas, falando com o Jó, analisando bem todas essas métricas, a gente vai, físicas deles também, vai montando a plantel, e vamos apresentar-nos no Paraguai uma equipa sólida, competitiva, isso não tenho dúvida. O professor Luís Canelas foi muito fácil de ser convencido, até porque tu tinhas o quadro tático dele, não é? Exatamente, o primeiro quadro tático que eu usei foi ele que me ofereceu, e agora mantenho sempre as cores do quadro tático. Alguns foram partindo pelo caminho, aquele não está lá em casa, acho que nem está... Não está mal. Não está mal, porque também foi pouco tempo que foi usado. Os outros vão partindo, porque caem muitas vezes sozinhos. Sim, pode dizer, foi pouco tempo, porque ele dedicou-se à vida política. Exato. E está dedicado à vida política, e vai fazer aqui uma pequena pausa nesse caminho, o Luís Canelas. Eu diria que também não tinha como dizer que não é? Exato. O professor Luís Canelas, quando eu telefonei a dizer desta possibilidade, ele, vamos embora. Na hora, vamos embora. E é isso que eu quero trazer, falei isso com a Federação, para a seleção. Na hora, tens de estar disponível a abraçar aquilo que é as nossas ambições, a nossa ideia. E os jogadores que eu fui contactando, alguns tiveram dúvidas, já não vêm. Não podes ter dúvidas em representar no Seleção Nacional, ou saber se é o momento. Portanto, o exemplo do professor Luís Canelas foi, vamos embora. E os jogadores que fui contactando, todos que a grande maioria disseram, vamos embora, estou pronto, vamos lutar, vamos crescer. Muitos já fazem parte desse grupo. Portanto, essa é a ideia mesmo que vamos trazer, porque no momento de levar com um tiro, fazer uma interseção no remate, deitar-te para o chão para levar com um remate, que é isso que faz a diferença no ganhar ou não ganhar, é a intensidade, até onde tu estás exposto a ir no momento de sofrer. É isso que nós no balneário temos que passar sempre, e para nos as nossas equipas, tu não podes ter dúvida. Portanto, a cabeça, mandas pela cabeça, mandas com tudo, interceptas um remate, partes no contra-ataque, fecha os olhos e finaliza, e gol, é a diferença. João, em Itália estava lá a Marta, o Enzo, a mãe Fátima, o pai Pinto, ou a Lela, se quisermos. Exato. No Paraguai é mais longe, eles se calhar não vão, não é? Mas vão precisar, tu vais precisar deles todos à tua volta para a Itália continuar a funcionar. Como é que vai ser essa agenda? Sim, a minha família tem-me ajudado muito. Por exemplo, neste caso de Angola,
no estágio, a minha mulher vem trabalhar em Portugal, a minha mãe vai para estar com o Enzo, a nossa gestão familiar, também temos uma família que conhece que as nossas dinâmicas profissionais de todos, respeita, ajudamos-nos e nós fazemos sempre acontecer. Independente das dificuldades, a gente faz sempre um sacrifício. Eu, por exemplo, vim agora quase 40 horas sem dormir, vim de Angola, viagens daqui e dali, mas tenho que estar presente nos momentos da minha família, dos amigos. Pulseiras já não tenho, agora já não tenho. Ela avariou. Não, já não tenho, já deixei, porque senão agora com a vida de treinador dormia muito pouco, aquilo disse, vai, deita melhor eu sair, ela sozinha foi embora da Pulse, já não fazia aqui nada. Mas a família é muito importante, porque eles são o meu suporte, até porque eu tenho um feitio complicado nesta fase. Temos todos. Sim, mas sou uma pessoa muito pouco até obcecada por aquilo que é o meu trabalho, a minha paixão, e sou muito intensa nas coisas, nas formas que vivo, tudo, e a família também. Quando estamos juntos, estamos a brincar, e muitas vezes as pessoas, eu percebo que confundem a minha forma de ser uma pessoa brincar, animado, e com aquilo que é a minha organização, que é o meu planeamento, que são as minhas ideias. E por isso eu acho que quem me conhece e vai trabalhando comigo percebe que é totalmente diferente. Aquilo que eu sou como rapaz, homem, porque ainda sou jovem, sim. Não tem nada a ver com aquilo que é o trabalho, e eu separo muito bem esse tipo de coisas. E a família, repito, a minha sorte é ter a família que tenho, senão eu não conseguia viver as coisas. E as coisas que me estão surgindo naturalmente vêm porque eles estão sempre a apoiar. E também a dizer quando não devo fazer ou faço mal, porque isso acontece muitas vezes. Claro. Em casa acontece muitas vezes haver a crítica construtiva. A minha mulher faz muitas vezes esse calibre comigo, porque ela tem um caráter diferente do meu, e muitas vezes diz-me, olha, não vais, tira o pé, não estás assim não dá, desliga, vamos de férias. Sempre que acaba o ano, vamos no dia a seguir ou 2 dias depois, já temos uma semana marcada fora para desconectar, e nem sempre dá para desconectar, porque aparece sempre alguma coisa. Este ano apareceu-me algumas sequelas da época, por exemplo, de alguns castigos que surgiram, mas é só um exemplo. Claro. Mas não deixámos de fazer férias. É isso é que é importante. João Pinto, obrigado por teres vindo aqui, que seja uma época e que os próximos tempos sejam tão positivos como tu desejas e trabalhas também para eles. Obrigado. Sim, o gosto foi meu estar aqui, esta conversa fluida, e mostrar aqui um bocadinho daquilo que sou e que tu conheces. Claro. Obrigado. João Pinto, nosso convidado no 00 para falarmos sobre a época do Tríci, no que se perspectiva também do Campeonato do Mundo ao serviço de Angola, e conhecermos bastante também da dimensão da modalidade do hóquei patins em Itália. Nosso convidado aqui no 00.